Oi gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer um tema, falar uma coisa que está sobre a minha vida esses dias. É um tema que Deus tem colocado muito no meu coração. É uma coisa que eu tenho passado por esses tempos e eu acho que é muito interessante a gente compartilhar para a glória de Cristo e também para a edificação do corpo, né? Edificação da noiva. Hoje eu queria falar sobre confiar no Senhor. Eu acho que é um tema que se fala bastante sobre confiar no Senhor, mas poucas vezes é trazida de uma forma mais profunda, uma forma mais esclarecida. Às vezes a gente pensa que confiar no Senhor é uma coisa simples, uma coisa que tipo é fácil, mas na verdade não é. É você deixar estar totalmente dependente dele. Isso pode ser difícil para nós, principalmente porque a gente quer ter tudo no controle. E quando nós deixamos Deus no controle das coisas, a gente tem que fazer essa renúncia de permitir que Ele fique no comando. Às vezes a gente fica um pouco, mas e a gente tal. Só que a gente esquece que quem tá no controle é Ele. A gente esquece que quem é soberano é Ele, não a gente. Mas o confiar no Senhor é algo que a gente precisa se despreocupar, sabe? Que a gente tem que deixar as coisas na mão dele. E claro que eu não quero deixar nas minhas palavras, então vamos para a Bíblia, em Provérbios 3, do versículo 5 ao 6. E diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhecê-lo em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Bom, eu quero trazer um pequeno testemunho sobre esse Provérbios, que foi algo que aconteceu e Deus destacou esse Provérbios na minha vida esses dias e eu fiquei com esse Provérbios na cabeça e eu gostaria de trazer esse testemunho. Logo eu vou trazer um testemunho mais completo, né? Mas, resumidamente, eu estou passando por um processo onde eu estou na total dependência de Deus. E é numa área da minha vida muito específica, o que pra mim é muito difícil, porque eu sempre gostei de controlar muito, sempre tá tudo, né, tudo na minha visão. E quando Deus meio que falou assim, não, agora você vai ter que confiar em mim, é uma renúncia muito grande e difícil também. Então Deus, ele pediu pra eu fazer algo, né, algo que eu nunca fiz, que logo eu vou contar, algo relacionado ao meu chamado, aqueles momentos que a gente passa de crise de fé, de, sabe, dúvidas, não dúvida daquilo que o Senhor chamou, aquilo que o Senhor chamou é certeza, mas dúvida, tipo, medo dominando e tal, e pessoas, né, ajudando a tentava te desanimar e você fica, ai meu Deus, sabe? E às vezes Deus me dá uma visão, eu sou dessas de pedir pra Deus me dar uma visão, de pessoas pra falar comigo, mas geralmente Deus não faz assim comigo. Geralmente quando Ele quer falar algo pra mim, Ele vai na Bíblia. Ele fala especificamente na palavra, o Espírito fala dentro de mim. É difícil, assim, Deus levantar pessoas. Já levantou pra vir falar comigo, mas é difícil. Eu não sei porquê, mas eu creio que isso... Deus, ele não quer que a gente fique na dependência de outras pessoas. O véu se rasgou, então a gente tem livre acesso a ele. Então eu acho isso muito, muito importante, sabe? De Deus vir falar conosco frente a frente, sabe? Mas mesmo assim, a gente é muito incrédulo, né? Então a gente acha que às vezes Deus só vai falar por intermédio de algum dos seus outros filhos, ao invés de ele falar diretamente com a gente. Só que não, Deus fala diretamente com a gente. E não vai ser com a voz audível, vai ser, a maioria das vezes, pela própria palavra, né? Como é comigo, às vezes o Espírito mesmo fala no nosso coração, mas não é de uma forma audível, né? Enfim,
E eu tava passando por isso, né? E aquela crise de fé, e aquela coisa. E aí eu entrei no TikTok, né? E eu vi uma menina, que era tipo um vídeo assim de Deus falando com essa garota sobre confiar nele. E era parecendo eu, exatamente eu, falando, perguntando pra Deus. Falando, não, Deus, mas por que é assim? Não é assim? Por que você não fala nada e tal? E aí, assim, e eu lembro que ela vai representando Deus, né? Ali no vídeo. E Deus, ali, fala pra ela ler Provérbios 3, dos 5 ao 6. Só que, obviamente, eu assisti o vídeo e tal, mas eu ignorei esse Provérbios. O Espírito já tava falando comigo, mas eu ignorei porque eu sou um pouco incrédula, né? Não acho que Deus vai falar comigo através de um vídeo no TikTok. Eu lembro que daí eu entrei no aplicativo da Bíblia, que é um aplicativo que chama Glorif, acho que é Glorif que fala, perdão, eu não sei falar inglês. Eu não entro nele, na verdade, porque eu tenho uns aplicativos de Bíblia, mas é muito difícil entrar neles. Eu realmente sou mais a Bíblia física, mas eu tenho eles, né, obviamente. Eu entrei lá, eu tava ainda falando com Deus, brigando com Deus. Falei, Deus, não, tal, que sou assim, né? Falando com Deus, por que não é assim? Por que o Senhor, né? Por que as coisas não estão andando? Eu não tô entendendo, sabe? Aquela crise e tal. E aí eu entrei em Provérbios, né? E um dos livros, um dos versículos que estava destacado era o mesmo, Provérbios 3, 5 ao 6. Só que eu fiz o que? Ignorei de novo. Falei, dei uma olhada assim, mas ignorei. E fui dormir. Acordei no outro dia, fui fazer meu devocional com a mesma questão. Senhor, tá me vendo, não tá? Você não tá vendo que as coisas estão assim, que as coisas estão assado. E aí, eu lembro que eu abri a Bíblia. E quando eu abri não tinha resposta nenhuma, né? Que eu acho que eu abri em Ezequiel e não tinha nada. Tá totalmente, tipo, algo aleatório. Eu tenho essas manias de abrir a Bíblia pra ver se Deus tem alguma resposta pra mim, né? E falei, Deus não quer falar comigo, Deus não me vê, aquele drama, né? E aí, falei, quer saber, eu vou ler a Bíblia normal. Na hora eu ia abrir a Bíblia no livro de Esther, que era onde eu tinha terminado Neemias e ia começar o livro de Esther. Só que eu errei e tipo, peguei mais folhas da Bíblia e caí justamente aqui. Estão vendo? Bem aqui. E é o que? Abri justamente neste... E eu não tinha visto isso, porque minha Bíblia é nova. E eu ainda não cheguei em Provérbios nessa Bíblia. E eu não sabia que o versículo que tá em destaque da capa aqui de Provérbios era justo esse. Provérbios 3, ou 5, eu não fazia ideia. E eu falei, meu Deus. O que o Senhor quer com esse versículo? Eu não tô entendendo, confiar no Senhor, mas eu tô tentando e tal, aquela coisa. E eu tive a ideia, quer dizer, o Espírito colocou no coração de eu ir pra buscar o original das palavras, assim, buscar a tradução, buscar o significado delas de uma forma mais profunda pelos originais, que tem um aplicativo que ele mostra o significado da palavra no original, né, o significado, né, e fui lá, abri o aplicativo e tal, e peguei a primeira palavra, confiar no Senhor, que a palavra confia também pode ser traduzida como se sentir seguro, estar despreocupado. E eu falei, meu Deus, eu tô tão preocupada, o que o Senhor tá pedindo pra eu me despreocupar e me sentir segura nele, porque ele tá sob o controle. Beleza. No próximo, continuando, né, o versículo, confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconheceu em
todos os seus caminhos. Essa palavra reconhecer, ou é até difícil de falar, né? Principalmente para eu que tenho problema de dicção. Eu traduzi essa palavra, e essa palavra também pode ser traduzida como, tipo, perceba, ou, tipo, perceber que ele tá ali. Tipo, não é a palavra, tipo, reconhecer no sentido, tipo, reconhecer quão poderoso e grande ele é. Mas aqui tá falando sobre perceber. Perceber, ver, ou seja, perceber que Deus tá ali, perceber que Deus tá falando. Às vezes a gente tá tão preocupada com os problemas, com as coisas que a gente não tá enxergando. A gente não tá ouvindo a voz do Espírito, a gente tá ouvindo a voz das outras pessoas e não aquilo que a Bíblia diz. Eu fiquei, meu Deus, Deus falou comigo sobre aquele determinado assunto e Ele pediu agora para eu confiar nele. Então, mesmo que a situação esteja ao contrário do que é para ser, é para confiar nele, porque não é para confiar no meu entendimento, porque a minha mente, a minha inteligência é limitada, a minha visão é limitada, quer dizer, né? Então eu tenho que confiar nele. Ele é pai. O pai sabe o caminho que o filho deve tomar. Então Deus, ele tá ali pra cuidar da gente. E o Espírito tá ali guiando a gente, sabe? Reconheceu em todos os seus caminhos. Ou seja, onde a gente estiver indo, a gente tem que perceber que o Espírito tá ali. Que Deus está ali, sabe? Que a gente tem que ver, a gente confiar, se sentir seguro, estar despreocupado, né? Com as coisas desse mundo, estar focada nele, não é mesmo? E ele endireitará as suas veredas. Então, exatamente o que eu precisava ouvir. Que mesmo que a situação esteja, tipo, crítica, é confiar no Senhor, sabe? E confiar no Senhor não é fácil, não é fácil. Porque a gente acha que, meu Deus, vai dar tudo errado. E às vezes tá dando errado, às vezes tá errado. Mas nesse errado o Senhor faz outra coisa. E a gente enxerga o porquê daquilo, o porquê disso. E tudo, gente, pra glória dele. Então, se Deus ele tem falado algo com você, um chamado, algo específico, e mesmo que as pessoas falam, não, isso não tem sentido, lógica, cara, faça aquilo que o Senhor tem falado pra você, sabe? Porque temos que obedecer ao Senhor, temos que estar com o coração nele. Então, confia no Senhor e perceba ele, sabe? Não faça como eu, que Deus teve que mostrar bem grande pra mim o versículo que ele queria falar. Porque ele já tava falando comigo, mas eu não queria ouvir, porque as minhas preocupações estavam me dominando. Então, por isso que eu sempre digo assim, gente, para as pessoas, tenha relacionamento com Deus, busque Deus, busque se aproximar mais de Cristo, busque entender mais a vontade dele, porque se a gente ficar preso as situações, a gente fica preso a que as pessoas pensam, a gente vai ser escravo, sabe? E muitas coisas que Deus quer fazer na nossa vida para a glória dele, às vezes a gente não vai, porque a gente fica preocupado com o que as pessoas pensam. E isso não é legal. Enfim, gente, eu gostaria de falar isso pra vocês. E fazer a vontade de Deus é uma renúncia. É uma renúncia, porque a gente vai nos tirar do controle e colocar ele. E não estar no controle, a gente fica, meu Deus, vai dar tudo errado, mas é ele que tem que estar no controle e não a gente, sabe? Porque ele é soberano. Então, gente, é isso. Esse vídeo é para a glória do Senhor, para a edificação da igreja. Então, espero que tenha te edificado de certa forma. E, perdão, tava falando baixo, porque já é meia-noite. É isso, gente. Obrigada. E me segue aí nas redes sociais. Eu não tô muito ativa nelas, mas em breve estarei. E é isso, gente. Beijo.